Ruído estranho na bomba? Pois é, pode estar ocorrendo em sua linha de bombeamento e equipamento um fenômeno chamado cavitação. Hoje conversei com Frederico Esteves, aquele mesmo, especialista em bombas industriais com muita experiência no mercado. E nessa edição exploramos os pormenores desse fenômeno que ocorre em diversas aplicações industriais e que pode ser extremamente prejudicial ao seu processo. Fique conosco para saber mais e não se esqueça de seguir o canal. Se gostou do conteúdo, deixe aquele like. Esse é o Tetra Talks. Olá, Frederico. Seja bem-vindo novamente ao Tetra Talks. Bom dia a todos. E aí, Frederico, hoje a gente fala sobre cavitação. Exatamente, cavitação. Vamos falar o que é, né? Por que ela ocorre e como evitar a cavitação, né? Tá. Acho que fica mais fácil explicar o que é cavitação através de uma foto. Eu vou compartilhar a tela aqui. Um minuto. Tá. Bom, o que é a cavitação, né? Aqui eu tenho um desenho em corte, né, de uma bomba de engrenagem interna, tá? Mas o que ocorre, o fenômeno e a forma que ele ocorre é similar em qualquer bomba, tá? Tá. O que acontece, por exemplo, se eu tiver uma garrafa de um refrigerante, né? O que eu tenho ali? Eu tenho líquido, né? E tenho gás, que na realidade é CO2, né? Uhum. Porém, esse gás ele está na forma líquida, porque a garrafa toda ela está a uma pressão um pouquinho maior que a pressão do ambiente, a pressão atmosférica. Tá? Tá. Tanto é que quando você abre a garrafa, dependendo da situação, faz um barulho, né? Que é a pressão se igualando. E quando você abre a garrafa em quantidade maior ou menor, o que acontece? Dependendo da temperatura, você vê as bolinhas saindo do líquido, né? Subindo. Tá? Uhum. O que é esse fenômeno? Bom, são as bolinhas é aquele CO2, né? Que estava na forma líquida, ele passou para a forma de vapor, devido à queda de pressão. Isso, Fred, quando essa queda de pressão, ela é na câmara da bomba? Eu vou falar, tá? Eu vou mostrar onde ela ocorre, tá? Tá. Eu só quis exemplificar através do refrigerante porque fica mais fácil de entender. Então, o que acontece? Aquele CO2 que na garrafa de refrigerante, quando ela está fechada, está na forma líquida. Quando você abre a tampa, a pressão cai, ele se transforma em vapor. Tá? Uhum. E a mesma coisa acontece na tubulação de sucção. Tá? Então, nessa foto, o que a gente vê? Vocês veem o líquido azul, né? Uhum. E essas bolhas em amarelo, que seria justamente o fluido, parte do fluido que virou vapor. Agora, por que isso acontece? Bom, acontece porque na tubulação de sucção, se eu tenho um tanque, ou normalmente um tanque ou um reator ou qualquer coisa, o fluido até chegar na bomba, ele vai caminhar pela tubulação de sucção. Tá. E nessa movimentação existe o atrito, né, do fluido com o próprio fluido e do fluido com as paredes do tubo. E mesmo as curvas e outras singularidades, como válvulas, filtros, tá? E esse atrito, ele gera o quê? Ele gera uma perda de energia. É uma perda de energia na forma de pressão. Então, nessa perda de pressão, parte do fluido que vai ser bombeado pode vaporizar. E se ele vaporizar, ele vai começar a entrar na bomba, como mostra aqui, né? Na câmara de sucção, e ser carregado para descarga. Tá? Uhum. Então, aqui você vê que eu tenho algum fluido na forma de vapor, ele se amplia, né? A quantidade aumenta
porque aqui eu tenho uma zona de baixa pressão, eu tenho mais uma Tá. queda de Tem pressão, mais uma queda aí, então, né? aí forma mais bolhas, até o momento que ele começa a ser carregado para descarga. E na descarga, o que eu tenho? Eu tenho uma zona de alta pressão. Então, esse fluido, ou melhor, desculpe, essas bolinhas, né, de vapor do fluido, elas são pressurizadas e voltam à forma líquida. Então, ocorre Tá. uma implosão Dentro da bomba. dentro da bomba. Dentro Tá. da bomba. E essa implosão gera o quê? Gera ruído, gera queda de performance e gera vibração. Ô, Frederico, me diz uma coisa, você com a sua experiência, você viu muito caso na indústria onde a bomba estava cavitando e as pessoas, os profissionais não percebiam ou achavam que é normal? Corre Sim, o risco sim, disso? sim, sim, Tá. sim. E pelo que eu tô Você vê entendendo, com a bomba fazendo muito barulho, podem ser outras razões, mas a razão mais comum dela estar com ruído muito alto é a bomba estar cavitando, tá? tá, E como eu falei, que é o ruído, dessa formação de bolhas e dessa implosão, né? tá. Implosão dessas bolhas que voltam à fase líquida. E um sintoma que eu falei, né, é a queda de vazão também. Por que queda de vazão? Aqui dá para perceber, né? O que eu meço em termos de vazão da bomba é o líquido. É o Quantos líquido. litros por minuto, quantos metros cúbicos por hora e assim por diante. Então, essa câmara, né, deveria estar totalmente preenchida por líquido. Só que se eu preencho ela parte com líquido e parte com vapor, na hora que ela se movimentar aqui e essas bolhas voltarem à forma líquida, a quantidade de líquido diminuiu. Não Tá. sei, deu para entender? Deu Porque pra eu estou entender. preenchendo a câmara que deveria ter, por exemplo, 100 ml, vai? Eu estou Uhum. preenchendo esse 100 ml com 70 de líquido e 30 de vapor. Na Tá? hora que Aí vem volta à para forma cá, normal, volta ao normal, saiu só 70 sai ml, menos. Bem claro. Ô, tá? Frederico, outra coisa para a gente esclarecer para a audiência aí. Todas as bombas cavitam? Ou é... Todas as bombas cavitam. E não só a bomba cavita, hélice de navio cavita, Tá. Então, uma bomba é, pneumática, por exemplo, também pode, cavita, pode haver cavita. cavitação. Tá. Cavitar, A consequência pode ser mais danosa ou menos danosa, mas toda bomba cavita. Por quê? Porque cavitação é o quê? A formação de bolhas do fluido bombeado, pequenas bolhas do fluido bombeado, que com a movimentação ou com a transferência desse fluido dentro da bomba voltam à forma líquida. Quer E dizer, você, ocorre essa implosão. e você falou da garrafa de Coca-Cola, de refrigerante, né? Uhum. É, o efeito dessas bolhas de gás é tão tranquilo assim quanto na garrafa de Coca-Cola? É uma coisa mais Não, danosa? Bem danosa, não, é né? bem mais danosa, tá? Como eu falei, você tem ruído, você tem perda de vazão e você tem vibração, tá? Uhum, Essa vibração ela pode danificar os componentes da bomba, principalmente o selo mecânico, que é a peça mais sensível, uhum. e pode também, essas implosões, né? Elas vão com o tempo causar uma erosão, Tá. tá? Nos componentes da bomba. Principalmente Isso. na zona de maior pressão, Numa bomba centrífuga, você vai ver que essa erosão vai ser causada na periferia do rotor. Quando começa a ganhar pressão, tá? Com Tá. o tempo, você E, vai destruir a bomba. ou seja, você tem mais folga, coisa do tipo? Não, você vai arrancando pedacinho da Arrancando bomba. Erosão. pedaço. Tá, Erosão mesmo, tá? tá. Erosão mesmo. Perfeito. É, Bom, muita gente confunde cavitação com a bomba não conseguir aspirar, com ela não conseguir se escorvar, com entrada de ar, tá? E não é nada disso. Cavitação é o quê?
parte do fluido que está entrando na sucção, tá? Está entrando na forma de vapor. De vapor. Tá? Fred, Por quê? Porque o fluido está perdendo energia, tá? Ao longo da tubulação. Perfeito. Questão de fluido. Existe um fluido mais propenso, um tipo de fluido? Existem, fluidos com mais viscosos, né, tendem a gerar mais atrito na tubulação e há mais chance de formar essas bolinhas, né? Fluidos com maior pressão de vapor também, tá? Alguns gases liquefeitos, em que a pressão de vapor não é próxima a zero, tá? Apesar de eles não serem viscosos, existe uma tendência, como o CO2, né? CO2 é bombeável na forma líquida, mas ele tem uma determinada pressão de vapor. Se ele atingir a pressão de vapor, assim como qualquer líquido, você vai começar a ter bolhas. A ter pequenas bolhas. O que é pressão de vapor? É a pressão na qual a uma determinada temperatura, aquilo que está líquido começa a se transformar em vapor. Tá? Bom, e como que eu resolvo isso? Né? Esse problema de cavitação. Você não perguntou, mas... Tudo bem. Ainda bem que você está acostumado, né? Principalmente explicar como que se resolve, né? Como resolve, tá? Como eu resolvo? Bom, nem todas as sugestões são possíveis, né? Porque você tem uma instalação já pronta, tá? Mas como eu resolveria? Bom, primeiro, encurtar o comprimento da linha ou da tubulação de sucção. Por que encurtar? Porque aí eu gero menos atrito. Gero menos atrito é igual menos perda de energia na forma de pressão, tá? Fica mais difícil do fluido atingir a pressão de vapor, tá? Outra forma, aumentar o diâmetro da tubulação ou do mangote, tá? Quando eu aumento o diâmetro, fica mais fácil o fluido escoar por essa tubulação de sucção. Então, como fica mais fácil, esse mais fácil gera menos atrito, menos perda de energia na forma de vapor. Certo. Posso reduzir o número de singularidades, número de curvas, filtros, sei lá. Retirar alguns elementos que possam estar gerando contribuindo, né, para essa perda de energia. Posso subir o nível do líquido no tanque ou subir o próprio tanque, porque eu vou gerar um pouco mais de pressão ou energia, né, alimentando a bomba. Ou, se nada disso for possível, eu posso diminuir a rotação da bomba. Diminuindo a rotação da bomba, eu reduzo a vazão da bomba. E eu reduzindo a vazão da bomba, eu vou diminuir o atrito. Por quê? Porque vai passar uma menor quantidade de fluido na tubulação de sucção. Então, eu gero menos atrito, menos perda de energia e menos perda de pressão, evitando que parte do fluido atinja a pressão de vapor e parte se transforme em pequenas bolhas, tá? Fred, pode. Existe o caso também de ter que trocar a bomba? Sim, teria que trocar a bomba. Por exemplo, se eu quero uma vazão 10 metros cúbicos por hora, estou com uma bomba operando em, sei lá, 1800 RPM, eu ponho uma bomba maior, tá? Operando numa rotação menor, que vai ter um NPSH requerido, que é alguma coisa que a gente vai falar num próximo vídeo, e para evitar que esse aumento da quantidade de bolhas, né, ocorra aqui na parte de sucção. Tá? Eu vou passar um vídeo
que mostra esse ruído. É um vídeo da Viking, tá? Em que a bomba está operando e aí é feita uma simulação, começa a se fechar uma válvula na sucção da bomba, tá? Gerando uma perda de carga, uma perda de energia na sucção, e começa a haver a formação dessas bolinhas, que vão aparecer como pontos brancos. O fluido vai começar a ficar branco, que são essas pequenas bolhas, tá? E vocês vão notar o aumento do ruído, tá? Bastante grande. Legal. Vamos lá. Pump. Cavitation happens when the pressure at the suction port, which pushes the liquid into the pump, is not sufficient to completely fill the tooth cavities with liquid as they come out of mesh and pass the end of the crescent. Here's what cavitation looks like in an internal gear pump. Tá normal. Começou a fechar, ó. Tá vendo a formação das bolinhas aqui do lado esquerdo? Cavitando, ó. Tá branco. Muito legal. E o Frederico, bomba cavitando, tem que correr para corrigir, é isso, né? Com o tempo, aquilo que eu falei, você vai ter, não é imediato, né? O problema não vai aparecer de erosão, né? Não vai aparecer imediatamente, mas outros problemas podem aparecer, né? Que é vibração, como principalmente no selo mecânico, rolamento e por aí vai. E aí a empresa precisa de um especialista, talvez naquela tecnologia de bomba que está ali, né? Sim. Ou você vê casos de profissionais da própria planta saber resolver isso? É comum também? Sim. Não é comum, mas pode acontecer. Pode acontecer. Tá, perfeito. Muito bom. Ok? Muito instrutivo esse vídeo, Freddy. Muito obrigado por mais essa aula. Valeu. Na próxima edição vai ter o quê, então? No próximo vídeo vamos falar sobre NPSH, né? Que é o que? Ao calcular, né, uma instalação, né, uma linha de sucção, o que eu levo em conta, né? Como eu evito que a cavitação ocorra, né? Como eu determino os diâmetros da tubulação de sucção? Como eu determino os comprimentos? Qual o comprimento máximo que a bomba pode ficar do ponto de abastecimento? Tá? E essa é uma dúvida, né, muito presente, né? Sim, porque muita gente tem experiência com água, e água é um fluido fino. Tá? Certo. Quando você está bombeando um fluido mais viscoso, né, que é bastante comum, a situação é outra. Perfeito. Tá? Então tá ok. Até a próxima edição NPSH. Obrigado, Valeu. Frederico. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.